Pronto, gravação sendo iniciada, né? Eu vou iniciar aí a reunião fazendo uma breve apresentação aqui da gente, tá? Do escritório, né? Minha como profissional. Depois eu vou passar a explicar o que a gente pode fazer de medida judicial, né? Em relação a processos, né? O caminho que o processo pode percorrer, dentro do processo, o que a gente pode pedir, quem a gente pode incluir, etc. Vou fazer uma parte de orientações também, prévias, né? De talvez coisas que vocês possam até já ter feito, ou algumas orientações de algo que vai subsidiar ainda mais o nosso processo, se efetivamente a gente for ingressar com o processo. E, no final, eu vou passar para vocês questão de custos processuais, né? Honorários advocatícios, riscos e etc., para a gente poder encerrar. Ao final da reunião, eu posso abrir para perguntas. Como tem poucas pessoas, eu acredito que não vão ter muitas dúvidas, né? A gente esclarece as dúvidas de vocês. Eu peço para, quando eu encerrar, só habilitar o áudio e tem uma mãozinha aí, né, que é para poder pedir a palavra, e eu faço, né, abro aí para as perguntas em ordem cronológica, de acordo com quem solicitar primeiro, né? Primeiro, muito prazer. Eu me chamo Wagner Mendonça, eu sou advogado, sócio fundador aqui do escritório de advocacia Wagner Mendonça, tá? Nós somos um escritório do centro do Rio de Janeiro, tá? Localizado no centro do Rio de Janeiro, mas o nosso funcionamento é de maneira híbrida, então a gente trabalha tanto do escritório quanto alguns colaboradores, membros do escritório também trabalham em home office. Eu mesmo, até pelo horário, hoje estou em casa, mas vim do escritório direto para poder fazer essa reunião com vocês. O nosso escritório é especializado em ações de golpes financeiros, tá? Então, a gente tem vários processos ou, né, pré-processos, vamos dizer assim, fase de preparação de casos muito semelhantes ao de vocês. Por exemplo, a gente tem algumas empresas que posso citar aqui que funcionam de forma semelhante, a DataAI, né, a Trading Connect, né? Agora vocês, né, me trouxeram essas informações da Quantify, acredito que eu esteja pronunciando corretamente, e a gente também trabalha em outros processos de questões financeiras, né? Ausência de devolução, descumprimento contratual, mas em casos só semelhantes, não idênticos, que é, por exemplo, o caso da GAS, né? Da GAS Consultoria, que é do Gladson, outras empresas também que têm um modus operandi muito similar. Dentro dessa nossa expertise, tá? Dessa nossa experiência, a gente orienta os clientes a agirem de determinada maneira que resguarde ainda mais o seu direito, que dê uma segurança e, principalmente, subsidie uma futura ação, tá bom? E isso é o que eu vou tentar passar para vocês. Vou tentar passar assim, todas as nuances que o processo pode ter, o que vocês já podem fazer como clientes lesados. Vou tirar algumas dúvidas, obviamente, porque a pesquisa que eu fiz, a gente está conversando tem muito pouco tempo, né? Estou conversando com a Thalita, aí, representando a grande maioria dos consumidores lesados aí, e como a gente tem pouco tempo, também não deu para se aprofundar em todos os aspectos, principalmente práticos e de funcionalidade, né, da Quantify, da plataforma. Em relação a processo, como ela é uma plataforma que ela, via de regra, está registrada nos Estados Unidos, né, tem atuação internacional e etc., ela, para poder atuar no Brasil, precisa ou de um CNPJ próprio, que confesso que eu não consegui detectar de início, pode ser que vocês tenham essa informação, ou de braços financeiros, né? Eu já achei, por exemplo, uma empresa aqui, que é só um momentinho, a Gain Academy, que é do sócio Felipe Melo Cabral. Então, assim, é uma das empresas que trabalhavam em parceria, recebendo aportes ou fazendo os pagamentos da Quantify. O ideal seria a gente saber todas, ou pelo menos grande parte delas, porque essas empresas foram um caminho onde vocês iniciaram os aportes, os investimentos, ou então a questão, né, de toda a transação financeira
antes do valor, né, do dinheiro, efetivamente chegar até a plataforma. Uma coisa que eu não sei, né, eu vou pedir para no final da reunião vocês me esclarecerem, é se hoje a plataforma ainda está ativa ou se só os pedidos de saques que não estão sendo respeitados. Porque, às vezes, realmente, a plataforma continua ali operando, né? Porém, vocês fazem o pedido de saque e a plataforma não reconhece ou, enfim, não efetiva, não dá efetividade a esse saque. E tem outras plataformas que simplesmente saem do ar, né? Impossibilitam login, caem mesmo, desaparecem, o que torna um pouquinho mais complicado, principalmente para quem ainda não colheu as provas suficientes, tá? Não torna impossível, tá? Mas dificulta um pouco mais. Então, minha orientação, como a plataforma já começou a tentar, assim, dar indícios de problema ou de fraude, é tirar já print, caso a plataforma ainda esteja em pleno funcionamento, de print de extrato, de rendimento, do valor que vocês tenham lá à disposição. Toda essa questão probatória é extremamente importante, tá? Segunda orientação que eu faço é fazer reclamação perante o Banco Central, Bacen. Bacen, ele auxilia e regula todas as operações financeiras ocorridas no Brasil, né, nacionalmente. Então, ainda que seja uma plataforma de atuação, né, primordial de forma internacional, como ela era intermediada por empresas situadas no Brasil, com recebimento no Brasil, recebimento em reais, o Bacen vai ou conseguir abrir já um processo administrativo no sentido de apurar toda essa situação, ou até ajudar-nos a rastrear todo esse valor que vocês investiram e etc. E tal, tá? Em relação ao processo judicial, como que ele se dá? Normalmente, aqui no escritório, como a gente faz? A gente se debruça em cima da causa, né? Eu e os demais advogados aqui do escritório, estuda a causa a fundo, pega detalhes do cliente, que, inclusive, nessas nossas conversas e também nas reuniões, levanta a documentação através de checklist, né? Uma lista de documentos que a gente vai precisar para poder comprovar o direito de vocês e, consequentemente, elabora a peça processual e dá início ao processo. Um diferencial nosso aqui do escritório é em relação ao pedido liminar, tá? Não é todo escritório de advocacia ou todo profissional de direito que faz isso. A gente estudou bastante antes de implementar esse método, mas o que é esse pedido liminar? É um pedido de natureza cautelar, tentando já bloqueios financeiros em todas as empresas envolvidas na operação. Então, a gente vai comprovar, através ali dos extratos, dos comprovantes de transferência, dos prints, etc., o valor que vocês têm direito, né? O valor que deveria estar à disposição, disponível para vocês. E dentro desse direito muito claro, a gente pede ao juiz que já tenha um bloqueio, tanto nas contas, né, dos CNPJs envolvidos, quanto nas plataformas de criptoativos, né? Como, por exemplo, na Binance, na B3, a gente sempre pede ofício e ordem de bloqueio em todas essas vertentes, tá? Para poder tentar resguardar o direito de vocês. E esse pedido cautelar ele tem uma natureza, né, de segurança. Realmente é para tentar garantir o resultado útil do processo. Porque se a gente perder muito tempo, a probabilidade desse dinheiro ir se dissipando é muito grande, ainda mais com uma empresa de uma plataforma que opera internacionalmente. Ela pode transferir da plataforma dela para uma outra plataforma, transferir depois para uma outra empresa no exterior e acaba nos apresentando uma dificuldade muito grande para a gente poder encontrar esse valor. Então, assim, eu estou passando essa informação não como uma espécie de pressão, pelo contrário, tá? Não me entendam mal, mas como orientação mesmo como profissional, até porque eu ainda nem sou advogado de vocês. Mas a celeridade, ou seja, se realmente a plataforma está indisponível, não está possibilitando a retirada dos valores, está com o dinheiro de vocês retido indevidamente, tomar uma atitude o mais rápido possível só traz benefício em relação a ter um resultado final satisfatório, tá? Porque esse tipo de operação financeira, etc., além da volatilidade, né, é muito volátil, ela também possibilita várias formas de dissipar e diluir patrimônio,
né? Seja adquirindo imóveis, veículos, passando para outras contas, colocando em nome de laranjas. Isso tudo, com o decurso do tempo, só piora no sentido de tentar buscar esses bens. Então, eu acho que, assim, tomar uma atitude, buscar um profissional de direito, né, seja eu ou qualquer outro especializado, e dar andamento num processo, numa medida judicial ou administrativa, ou ambas, é extremamente importante. Tá? Boletim de ocorrência, muita gente pergunta, embora nosso escritório não atue na área criminal, a gente ajuda e auxilia com informações, né, básicas, justamente para poder subsidiar o cliente e também a ação. Então, o boletim de ocorrência é bem importante, tá? Porque se realmente teve um crime ali de estelionato, de uma plataforma falsa que depois simplesmente se locupla todos os valores de vocês, é interessante que tente comunicar isso à autoridade policial para que tenha uma investigação, entendeu? A gente não consegue, a gente não tem meios nem legitimidade para investigar nada. A gente só tem que comunicar à autoridade policial. Eu, como civilista, né, e como advogado no processo de vocês, o máximo que eu posso fazer é pedir ofício ao Ministério Público para que o Ministério Público apure a existência ou não de crime, porque o titular, né, de uma ação penal é o Ministério Público. Quando a gente aciona a polícia, né, a autoridade policial, essa autoridade policial fica ciente desse crime e também tem a obrigação de iniciar uma investigação e depois opinar, né, ao Ministério Público se dá sequência ou não ao processo criminal. Então, assim, o processo criminal é utilizado paralelamente, né, é usado ali de forma que dá para tangenciar ele, ou seja, usá-lo como prova aí no nosso processo civil, mas ele não é o nosso principal objetivo, né? Não é o responsável pela plataforma ou um dos sócios ali das outras empresas ir preso. O principal objetivo é recuperar o dinheiro de vocês. Então, o registro na autoridade policial seria mais para, talvez, o próprio, né, Poder Judiciário, através do Ministério Público, através de um processo criminal, defendendo o interesse de todos os consumidores lesados, talvez também realizar um bloqueio, né, até mais rápido do que o nosso, e, consequentemente, também resguardar o dinheiro de vocês. Eu, por exemplo, nos processos que envolvem a GAS, a gente sabe que a Terceira Vara Federal Criminal aqui do Rio de Janeiro fez um bloqueio muito grande, né, de quase todos os valores envolvidos lá no negócio da GAS. Então, a gente já pede a reserva de valor quando a gente ingressa com as ações aqui no escritório, né, já que esse dinheiro já foi bloqueado pela autoridade policial, pelo Poder Judiciário, juntamente com o Ministério Público. Então, o boletim de ocorrência é importante, mas não é essencial. Doutor, não consegui fazer o boletim de ocorrência, não posso entrar com processo? Absolutamente que pode, entendeu? Não existe essa obrigatoriedade de registrar a ocorrência, até porque uma área civil é uma coisa, o descumprimento contratual é uma coisa, a ocorrência de crime é outra, mas é mais um documento comprobatório que reforça todo o ocorrido e todo o direito de vocês, tá bom? Em relação continuando em relação ao processo, né, ao caminho que o processo pode seguir, a gente vai ter esse pedido liminar, que vai ser deferido ou não. Sendo deferido, ótimo, já vamos tentar um bloqueio de todos os valores discutidos no processo. Se não for deferido, pode ser recorrível essa decisão, tá? Então, ela é uma decisão que não é definitiva, mesmo que o juiz entenda que não deve ter o bloqueio. Depois, as empresas vão ser chamadas ao processo para poderem se manifestar, né, obviamente, e o processo vai seguir uma marcha processual, né, de réplica, saneamento, questões mais técnicas aí, mas até a sentença, que é a decisão final do nosso processo. Decisão final porque põe fim à fase de conhecimento, né, que diz quem tem o direito ou quem não tem. Mas a sentença também é recorrível por quem perdeu, obviamente, e depois da sentença a gente inicia o cumprimento de sentença ou fase de execução, né, que são sinônimos aí praticamente, para poder satisfazer a sentença. Se a sentença diz que a Quantify deve 1 milhão para vocês, a gente tem que satisfazer essa sentença, né, torná-la eficaz. Caso a liminar já consiga um bloqueio inicial de 1 milhão, por exemplo, aquele valor já vai ficar bloqueado e à disposição do juízo. A gente tendo uma sentença favorável, o valor já está até ali à disposição. Então, torna uma segurança, né, e uma ferramenta muito boa
na tentativa aí de recuperar, né, os valores de vocês. Essa sentença é o que a gente busca, né, que seja favorável, e assim, o direito de vocês é muito claro, né? Fizeram aportes, tem toda uma operação que deveria estar sendo respeitada, e eles simplesmente se negam a fazer a devolução do dinheiro de vocês. Mas eu também não posso dizer que a causa ganha, senão estaria violando o Código de Ética da OAB. Todo processo tem seu risco, pode ser que eles tenham uma justificativa, que eu acho muito difícil, tá? Mas eles vão ter o direito, pelo menos, de se defender. Isso é um direito a um princípio constitucional, que é o princípio do contraditório. Eles precisam lá apresentar o que seriam os motivos deles para depois do processo ter um desfecho, vamos dizer assim. Vamos entrar na parte de custos, tá? O que eu faço em ações dessa natureza? Quando a gente tem um grupo de pelo menos 6, 7 pessoas, mínimo, eu cobro aqui no escritório o valor de R$ 500 por pessoa para ingressar com a ação, mais 10% ao final, quando efetivamente a pessoa recebeu o dinheiro dela de volta. Esse é o valor do nosso custo. Ah, doutor, mas eu só tenho R$ 700 lá investido. Aí você vai ter que pesar e pensar se vale a pena ou não ingressar com a ação. Eu, particularmente, sou bem sincero, não é porque eu dispensando cliente, pelo contrário, mas eu, se eu fosse cliente, não pagaria R$ 500 para poder tentar recuperar 700, tendo risco, toda uma preocupação de processo, etc, etc e tal. Agora, quando você já tem um valor considerável aí, acima de R$ 2.000, R$ 3.000, eu acho que já vale a pena, porque uma coisa eu oriento também, esclareço para vocês, já que eu sou profissional que atuo nessa área. A inércia não vai fazer o dinheiro de vocês aparecer na conta. Não adianta ficar esperando, parado, acreditando talvez no retorno da empresa e etc. Porque, assim, a maioria dessas empresas, quando elas aplicam um golpe, a única forma de recuperar esse dinheiro é judicialmente. E eu acho que o mínimo que eu faria como consumidor, investidor, era tentar, porque eu não vou deixar uma empresa, uma pessoa, um grupo que seja, ir embora com o meu dinheiro sem eu, pelo menos, lutar ali por ele, e enfim, tentar fazer valer o meu direito. Lógico que eu penso com a cabeça de advogado, mas eu acho que vocês, como consumidores, também deveriam pensar assim, porque a gente luta muito, a gente trabalha muito para poder fazer um mínimo ali, e talvez investir e ter uma vida um pouco melhor e acabar tendo seus valores assim praticamente roubados, desculpa, roubados entre aspas, a gente sabe que não é um roubo, tecnicamente falando, mas assim, você se sente injustiçado, lesado, e buscar a reparação é o mínimo que vocês podem fazer, até em respeito a vocês mesmos, a todo o trabalho, suor e dedicação que vocês tiveram para poder ter esses valores, para poder investir esses rendimentos aí, essa poupança, falando poupança no sentido de poupar, de guardar dinheiro. Então, o único meio judicial. O meio administrativo é aguardar e torcer para que a empresa volte a operar e simplesmente devolva o dinheiro de todo mundo, o que a gente acredita que é muito difícil de acontecer. Não posso dizer impossível, porque probabilidade há, mas a probabilidade é muito baixa, mesmo existindo. Então, de honorários advocatícios, é assim que eu trabalho. R$ 500, esse valor a gente consegue até parcelar em 2, 4 vezes, dependendo da condição financeira da pessoa. Tá? Mais 10% ao final, esse 10% é só quando efetivamente a gente conseguir liberar o dinheiro de vocês. Outro ponto que é interessante também é que, assim, isso são honorários advocatícios, ou seja, são valores que vão ser pagos a mim, ao escritório, meu escritório, para poder defender os interesses de vocês, tá? Mas também tem outra custa, que é a denominada custas processuais. O que é isso? É o valor que você paga ao tribunal para poder ingressar com uma ação. Então, por exemplo, um autor, qualquer um, vocês, como clientes aí da Quantify, que querem pleitear esse valor judicialmente. O Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, ele prevê da seguinte maneira, até para evitar lide temerária. Ele prevê que o autor ele tem obrigatoriedade de antecipar as custas. Então, não é um pagamento, é uma antecipação. Como assim? O autor
ou seja, os autores, as pessoas que estão ingressando com a ação, eles precisam recolher custos processuais, que é o valor que você paga ao tribunal para poder estar ingressando com uma ação, e no final do processo, quem arca com as custas é quem perde. Então, se o autor perder, né, ele já pagou, porque ele antecipou. Se o réu perder, ele tem que reembolsar o autor, porque as custas processuais são arcadas e suportadas por quem perde o processo. Então, a obrigatoriedade de antecipar essas custas ela é só para evitar lide temerária, porque antigamente muitas pessoas faziam o seguinte: é de graça entrar com processo, só paga no final, quem perde, etc. E entrava com processos sem nem ter o direito, talvez para criar embaraço numa pessoa ou numa empresa, né, ou para tentar macular a imagem dessa pessoa, né, com processo ou processos. Então, para evitar isso, o Código de Processo Civil trouxe essa obrigatoriedade. Quanto são essas custas, doutor? Varia de tribunal para tribunal, tá? Mas fica entre 1% a 2% do valor da causa. O que vai ser o valor da causa, doutor? O valor da causa provavelmente vai ser a soma dos valores investidos. Então, você já pode pensar que vai pagar as custas aproximadamente de 1% a 2% do valor que você investiu. Tá? Eu investi 50 mil reais. 1% daria ali, acho que 500 reais, né? Aproximadamente. Falando aí de orelhada, porque eu fiz direito, porque eu sou péssimo em matemática, mas eu acredito que seja isso. Em relação à ação ser coletiva, ser vários autores, essas custas vão ser rateadas de forma proporcional, né? Cada um vai recolher de acordo com o quanto que investiu, e informando também que cada tribunal ele tem um limite, um teto máximo de custas. Então, por exemplo, se o valor de vocês, todos investidores somados, der uma quantia muito grande, vamos supor 5 milhões de reais, né? Com certeza 1% vocês não vão pagar de custo isso tudo, porque a maioria dos tribunais aí tem um limite aí de custos entre 60 mil, 80 mil, 40 mil, depende do tribunal, esse é o limite, o teto máximo. Então, ali teria uma proporcionalidade, um rateamento. Então, uma ideia também que eu passo para todos vocês é quanto mais pessoas, melhor, entendeu? Porque tanto as custas são rateadas, como o poder de persuasão perante o tribunal e aos juízes também é maior. Você imagina, eu sou um consumidor prejudicado pela Quantify, né? Tive meu dinheiro lá investido e eles não me permitem a retirada. Eu entro com uma ação. O juiz vai ver, vai olhar, realmente, ele fez aportes aqui, etc., não está conseguindo retirar, pode ser que ele tenha o direito. Vamos lá ouvir o que a Quantify tem a dizer. Agora, você imagina 100 consumidores, clientes, investidores dizendo que foram lesados pela Quantify. Essas pessoas vão ter um poder de persuasão, de convencimento muito maior do que um sozinho. Você entende? Não que não possa. Não, só tem a Thalita, por exemplo, só ela quer ingressar com a ação. Tudo bem, é possível, né? Porém, o grupo, via de regra, normalmente tem mais poder de persuasão, tá? Tem mais poder de convencimento. Em relação aí a questão do grupo e do processo, né? Como que a gente faria se fosse em grupo, por exemplo? A gente faz uma colheita de documentação, tá? A gente dá prazo, até porque, como é um grupo, a gente não pode, por exemplo, beneficiar um em desfavor de outros. Então, a gente sempre entra, né, levanta esses grupos de pessoas que estão realmente interessadas em ingressar com a ação e dá um prazo máximo para a colheita de documentos. Olha, vocês têm que enviar a documentação para a gente até tal dia. Se esse dia não for cumprido, a gente, dependendo de uma excepcionalidade, óbvio, pode dar mais 1, 2 diazinhos de folga aí, vamos dizer assim, mas, via de regra, a gente tenta sempre respeitar os prazos, até para não prejudicar quem está respeitando. Você imagina, uma pessoa vai lá, colhe a documentação toda certinho, dentro do prazo, e o processo dela não vai estar sendo distribuído porque o outro lá simplesmente está agindo de forma desidiosa. Então, a gente não tolera esses atrasos assim por pura desídia. Se a gente realmente tiver uma justificativa, né, pelo atraso, questão laboral, etc., a gente sempre tenta colocar um prazo, uma data limite razoável para que todo mundo consiga cumprir, mas sem, por exemplo, imagina 40 pessoas esperando só um.
entregar a documentação. Se ele não entregar, infelizmente, ele fica de fora. A gente tenta dar prioridade aqui a quem tem o comprometimento, né, e a responsabilidade, sobretudo, em relação à documentação e a parte dela, né, do cliente, que a gente não consegue fazer. Isso é uma parte de vocês, que é o levantamento de documentação, toda essa parte probatória, ela fica exclusivamente a cargo de vocês, porque é o direito de vocês, né? Levantando documentação, doutor, a gente precisa marcar uma reunião presencial, precisa ir ao escritório, vai ter audiência. Então, hoje não, né? Já desde 2016, mas a gente fala hoje em relação à atualidade, o processo é integralmente eletrônico, tá? Então, eu posso ser advogado de todas as pessoas do Brasil todo, até do exterior, desde que ela me mande a documentação, né, pelos mais diversos meios. Manda por e-mail, que é o mais padrão, que a gente costuma usar mais, mas pode mandar também por WhatsApp, desde que envie a documentação, de preferência em formato PDF, né, de forma eletrônica, e a documentação esteja devidamente legível, né, com todo o teor dos documentos, etc. e tal, a gente consegue dar andamento no processo sem a necessidade do papel, né, daquele documento físico. Ele é totalmente prescindível, ele é desnecessário nos dias de hoje. Os documentos constitutivos, a mesma coisa. O que são documentos constitutivos? Procuração, contrato de honorários, nos termos que a gente pactuou aqui. Esses documentos, declaração de residência, para pessoas que não têm comprovante de residência na sua titularidade. Esses documentos, eles também vão ser enviados para todos vocês que desejarem ingressar com a ação eletronicamente. Vocês vão ter que imprimir, assinar e mandar de volta para a gente eletronicamente. Não precisa nada de SEDEX, mandar por carta, nem nada do tipo. É só uma foto, o documento escaneado, ou uma foto bem legível, que já é suficiente para que a gente possa dar sequência no processo de vocês e ser constituído como advogado. Tá? Aqui, em relação a o procedimento eletrônico e audiência. A audiência, no caso de vocês, como é tudo realizado num ambiente online, eletrônico, eu entendo que uma audiência de instrução para ouvir os clientes ou ouvir testemunhas, ela seria totalmente desnecessária também, porque não teria uma questão fática, visual, para poder ser esclarecida em audiência. Tudo que vocês me passarem dos ocorridos, né, do resumo dos fatos, vai estar devidamente esclarecido na petição inicial e corroborada por documentos. Então, não preciso ir lá e dizer que a plataforma parou de funcionar se eu tenho um print mostrando que a plataforma não funciona. Então, assim, seria, né, uma audiência totalmente desnecessária, uma perda de tempo. Então, nesses casos, o juiz costuma não designar audiência. Tá? O processo vai correndo só através de peticionamentos mesmo, né, e andamentos processuais, para que o processo siga numa boa. Se, porventura, tiver uma audiência, que eu acho muito difícil, né, e tiver pessoas, né, de longe do tribunal que a gente for protocolar essa ação, a gente pode pedir que o juiz faça audiência virtual. Aí nada mais vai ser do que igual aqui, a gente está aqui no Zoom. Né? Alguns tribunais usam Zoom, outros usam o Google Meet. Eu gosto mais do Zoom, que eu acho mais estável. Mas, assim, a audiência vai ser por aqui. Vocês vão receber link, participar também, então não tem mistério nenhum. Para poder finalizar e abrir aí em relação a perguntas, tá? Algumas coisas que costumam sempre falar. Tempo de tramitação, né, e chance de êxito. Duas coisas que eu não consigo precisar, tá? Se eu estivesse precisando aqui de forma precisa, eu seria leviano, estaria violando o código de ética da OAB. Eu não posso dizer que a gente tem 100% de chance de ganhar e de que o processo vai ser muito rápido, em 3 meses a gente resolve tudo. A duração do processo ele envolve N fatores. Então, a gente primeiro precisa saber se a vara civil que o processo caiu é uma vara célere ou é uma vara um pouco mais assoberbada, né? Mais difícil, de uma tramitação mais atravancada. A gente precisa saber se a gente vai ter dificuldade ou não de citação, se a gente consegue encontrar as empresas com facilidade ou algumas a gente vai ter uma certa dificuldade. A citação costuma ser por meio eletrônico, então isso facilita. Tá? A gente precisa saber qual vai ser a postura da empresa, se a empresa vai recorrer, se não vai, né? Se vai apresentar defesa, se não vai. Isso tudo também influencia na duração do processo. Tá? E, por fim, a questão da chance de êxito. Eu enxergo o direito de vocês como um direito muito bom, tá? Muito bom, é muito claro.
se investiu, o dinheiro está lá, disponível, é de vocês, e a empresa está se recusando a devolver a plataforma. Então, consequentemente, não tem muito o que discutir aí. Tá? O direito de vocês, no meu ponto de vista, é indiscutível. Porém, né, todo processo existe um risco, mesmo que o risco de vocês, no meu ponto de vista, aí seja mínimo, pode apresentar, talvez, a empresa uma defesa extremamente sólida e etc., e realmente eles consigam justificar esse atraso. Para finalizar, né, acordo. O acordo ele pode ser feito a qualquer tempo, tá? Só que o acordo extrajudicial, ou seja, antes do processo, é mais difícil de ocorrer, porque hoje tanto a plataforma quanto as outras empresas que participaram da operação, elas estão numa posição confortável. Hoje elas estão com o dinheiro de todos vocês, sem a obrigação nenhuma de devolver, entendeu? A não ser a perturbação, vamos dizer assim, de mensagem, ligação e etc., de vocês pleiteando uma resposta, né, que eles não estão dando. Então, assim, para eles, tanto faz, tanto fez, a situação está confortável e o valor e o dinheiro, né, os valores, estão todos à disposição da empresa, do grupo econômico aí que conduziu essas operações. Agora, com o processo em curso, com um bloqueio judicial realizado, né, com toda aquela trava no patrimônio da empresa e dos sócios, aí a situação já muda de figura. Eu já entendo que a pressão já cai mais para o lado deles, né, e fica mais favorável para a gente, e pode ser que eles entrem em contato, né, tentando um acordo, fazendo pagamento de um percentual e o restante depois, em tantas vezes. Então, o acordo também não é descartado, mas a gente não pode ficar contando com o acordo, porque o acordo depende de ambas as partes. Tem que ter anuência e voluntariedade de ambas as partes. Então, não adianta a gente ficar, não, vamos fazer um acordinho. Se a outra parte não quiser, não existe acordo. Entendeu? Então, eu não posso vender falsas esperanças para vocês, até porque vocês já compraram aí falsas esperanças dessa plataforma, né? Que acabou se locupletando do dinheiro de vocês. Então, jamais agiria da mesma maneira que eles. O que eu tenho aqui como profissional, né, do direito, como especialista na área, é ser claro, transparente, assumir todos os riscos, todos os custos, esclarecer tudo isso, né, perante a vocês, aí consumidores prejudicados, tá? E lutar com todas as forças para poder reaver os valores, o dinheiro de vocês. Eu acho que essa é a minha obrigação, é a minha missão, inclusive, como profissional, como sócio fundador aqui do escritório. E quem, né, optar por contratar o nosso escritório, optar por me contratar como advogado, eu vou estar sendo extremamente grato pela confiança depositada, né, principalmente depois de ter sofrido, né, um duro golpe desse, e não vou medir esforços para poder satisfazer o direito de todos vocês. Tá bom, pessoal? Acho que eu consegui abordar aqui os principais temas. Eu vou abrir agora para perguntas, caso tenha. Se não tiver perguntas, a gente pode encerrar e também fazer novas reuniões depois, que eu sei que às vezes surgem dúvidas depois, até de pessoas que não participaram da reunião, mas vão assistir o vídeo, né, e vão falar, pô, eu queria ter perguntado isso, eu quero saber daquilo. Todos esses pormenores podem ser explicados posteriormente. Então, agradeço a todos vocês aí pela paciência, né? Estar me ouvindo aí, me aturando até agora, e vou abrir aí para perguntas, caso tenham perguntas pendentes. Então, Wagner, a plataforma ela caiu, né? Ela congelou os nossos bens no dia Sim. 3/5. Sim. Ela saiu do ar, foi até o dia que eu entrei mais ou menos em contato com você. Uhum. Aí você falou, caiu? Eu falei assim, ainda não, mas eu tenho quase certeza que ela vai cair. Sim. No dia 11, anteontem, na madrugada de anteontem para ontem, se eu não me engano, ela saiu do ar totalmente. Né? Ela saiu do ar, parou de funcionar. Hoje o link não abre, dá servidor. Sim. Dá alguma coisa assim, erro de servidor, né? Como servidor não encontrado, né? E ela não dá nem servidor não encontrado. Eu tenho print aqui dizendo exatamente o que dá. Quando Sim. abre, né? Quando a plataforma abre, ela fica oscilando. Mas ela não tem mais informação nenhuma da gente, de bens, de carteira, ID, ela não abre para nada disso mais, entendeu? Uhum. Porém, antes disso, antes da plataforma cair 100%, eu cheguei a botar lá no grupo, gente,
tirem print do ID de vocês, tirem print Sim. de tudo que puder tirar. Não sei se todo mundo fez isso, né? Uhum. Mas eu cheguei a orientar lá no grupo. E sobre o CNPJ, até agora também, o que eu achei foi só isso desse Felipe mesmo, Uhum. né? O Instagram dele é lotado de coisas da Quantify. Tem muita coisa. Ele tem aquele site que você chegou a me enviar. Sim, sim. E por hora é só isso. Tem até um grupo no Telegram dele que ainda está ativo. Uhum. Né? Então, assim, por hora o que eu achei por aqui foi só isso. Eu achei hoje também um Instagram falando que o IP de onde tinha os acessos da banca da Quantify, né, do servidor, ele é logado na Califórnia. Sim. Né? Eu tenho print disso também. Eu fiz um arquivo aqui só com isso que eu estou coletando da internet, entendeu? Não, perfeito. Aí eu não sei se os amigos do grupo aí também têm mais alguma coisa que possa ajudar nisso, né? Então, Thalita, quanto aos seus comentários, primeiramente eu te agradeço aí, tá, por estar intermediando aí, auxiliando, né, a gente aqui do escritório a poder passar informações aos demais membros do grupo, né, e aos outros consumidores lesados. A sua postura está, sim, corretíssima em relação a produzir prova, né, porque isso é muito importante para que a gente possa subsidiar um processo judicial. Pessoas que talvez por falta de tempo ou até por esperança de que a plataforma não vai cair, não tiraram print. Isso não impossibilita, tá, de ingressar com a ação, porque tendo os comprovantes de aportes e de transferência, aquilo ali já vai subsidiar e comprovar o quanto você investiu, né, na plataforma. Óbvio que essas pessoas que não possuem o print, elas têm ainda mais obrigatoriedade de ingressar com a ação de grupo. Por quê? Porque só os comprovantes de transações não vai conseguir comprovar de forma cabal que ela fazia parte da plataforma. Mas, por exemplo, uma ação de grupo, os documentos comprobatórios da Thalita, por exemplo, vão poder ajudar no próprio pleito do Guilherme, também no pleito do Manuel, e no pleito da fulana, da ciclana e da beltrana. Então, assim, uma ação de grupo ela é mais persuasiva, né? Também por esse sentido, porque assim, o documento comprobatório de um auxilia o outro, porque a causa ela vai ser toda julgada de uma só vez, entendeu? Então, eu acho que isso também é importante passar para vocês, porque às vezes a pessoa, não, mas eu não tirei print, acho que eu não tenho nem comprovar quanto eu tinha lá e etc. O que a gente talvez não consiga é deixar claro no processo e pedir o valor atualizado, né? Com rendimento, com aquela com aquele lucro, né? Ou com aquela correção. Uma das dúvidas da mãe do Guilherme ontem, né, que ela veio aqui, seria, Thalita, será que se a gente entrar com a ação, a gente recebe só o valor que a gente investiu ou a gente recebe o valor atualizado dos rendimentos? Eu acho que o certo seria, quem conseguir comprovar, que o certo seria o valor dos rendimentos. Exato. Afinal, se tivesse num banco comum esse dinheiro, ele estaria rendendo pouco, mas estaria rendendo. Sim, né? Sim. Óbvio. Então, como a plataforma tinha uma rentabilidade própria, né? Essa rentabilidade ela tem que ser respeitada. Então, se tiver comprovação daquele valor, do quanto vocês tinham, né? Ou do quanto a pessoa tinha, no momento que a plataforma saiu do ar, ou no momento da plataforma ficou indisponível, o valor pleiteado vai ser o valor com os rendimentos. O que a gente não consegue pedir é o valor com rendimentos durante toda a tramitação do processo, ou até depois da plataforma ter sido caído, né, ter saído do ar. Como assim, Wagner? Porque, por exemplo, a partir do momento que a plataforma sai do ar ou impossibilita que vocês façam saques e retiradas, ela já rompeu o contrato com vocês, né? Um contrato, ainda que não seja um contrato escrito, né? Mas é um contrato dentro das operações, né? Então, ela já rompeu esse contrato. A partir do momento que ela rompe o contrato, o valor que você tem ali à disposição deve ser devolvido. E é isso que a gente vai buscar judicialmente. Porém, se o contrato está rompido, você não pode se beneficiar dos efeitos do contrato.
a partir do momento que você também não pode sofrer prejuízo, né, dos efeitos do contrato. Então, o contrato está rompido, aquele valor que você tem ali tem que ser devolvido, mas se o contrato também está rompido, você não pode ir se beneficiando dos efeitos desse contrato. Então, não pode, Wagner, a gente vai entrar um processo em julho, mas aí a gente quer os rendimentos também de junho e de maio, entendeu? Foi a partir do momento que ele foi rompido. Exatamente. O contrato foi rompido para ambas as partes. Né? Exatamente. Imagina você falar para o juiz: Excelência, eu quero a devolução do dinheiro, porque meu contrato foi rompido, mas eu quero o rendimento de todo esse período. Como é que você quer o rendimento de todo o seu período se o contrato foi rompido? Então, o contrato está ativo, não até devolver nada. Até porque é uma renda variável, né? Sim. Variável, é baseado na plataforma, né? Na rentabilidade da plataforma. Exato. Não tem nem como a gente, tipo assim, prever. É que eu digo que tem pessoas que, não, mas eu vou... A partir do momento que eu entrar com o processo, eu vou deixar de render. Vai ter a correção monetária Wagner, eu estou para te dizer que se as pessoas que investiram, se elas só resgatassem o investimento, muitas pessoas já estariam felizes. Satisfeitas, sim, imagino. E tem pessoas assim, que a gente, né, realmente não vai ter o print, não vai ter essa comprovação dos rendimentos e vai, infelizmente, ter que buscar só o que elas investiram. Porque mas também já está amplamente comprovado. Eu vou ser sincera para você. Esse valor é um valor que não está na minha conta rendendo, mas também não vai me impedir de pagar a minha conta de luz, não vai me impedir de pagar o aluguel do meu estabelecimento, entendeu? Mas para muitas pessoas no grupo, esse dinheiro é um dinheiro de Lins, é um dinheiro de um cartão que às vezes parcelou na máquina e pegou para investir na esperança de ter uma rentabilidade, né? Então, assim, foi o meu desespero maior no grupo, foi vendo essas pessoas comentando e falando. Foi onde eu fui buscar um advogado especialista em criptomoeda nessa área, entendeu? Perfeito. Meu está disponível? Manuel, pode falar. Bem, boa noite, Wagner. Boa noite. Então, a nossa colega aí, ela citou uma situação bem interessante. Por exemplo, para o meu pai, a aplicação dele foi de um dinheiro que ele tinha guardado, estava lá, que ia fazer falta para ele. No meu caso, que eu investi junto com o meu sogro, nós pegamos um valor no lixo, tanto ele quanto eu, para uma questão da que eu já tinha me beneficiado da plataforma durante 3 meses. Né? Sim, os rendimentos e tudo mais. Pegando uma rotação menor, mas peguei algum valor, né, de lucro. E quando veio essa questão da promoção e por já ter esse determinado tempo de vínculo com a plataforma, depositei em chance de que ela realmente iria dobrar, como ela dobrou os números, né? Os números visíveis, ela dobrou. A gente botou um valor aplicado e ele dobrou lá na plataforma. Só que ele dobrou na plataforma e na hora que a gente precisou de solicitar o saque, já não foi mais disponível. Estava congelado. Exatamente, já estava congelado. Aí é onde entra essa questão que você falou. Que para alguns era um valor que estava lá totalmente inútil, né? Que inútil é errado até dizer assim, mas que não tinha um plano para ele agora, não faz falta. Lógico que dinheiro sempre faz falta, mas não assim, faz. É algo, né? Eu não estou dizendo que não faz falta, mas assim, eu não vou deixar de pagar. Não é essencial para a sua sobrevivência, subsistência, né? Exatamente. Isso, eu não vou deixar de pagar a escola da minha filha, etc e tal. Já no meu caso, o valor que nós botamos junto, tá entendendo? Ele já está ficando totalmente fora dessa situação, entendeu? Por exemplo, eu já vou passar o mês apertado. Eu tô encostado pelo INSS, porque eu me acidentei. Então eu vi nessa plataforma um meio de dobrar aquilo que eu estava pegando. Eu pegava o meu dinheirinho do INSS, do auxílio doença, botava lá. E como eu só ia mexer do dia 15 em diante, ele tinha até o dia 15 para me dar algum rendimento. Hoje, o que a família faz com R$ 1.290? Nada. Sim. Ainda mais do jeito que as coisas estão hoje, né? Exatamente. Então, eu me beneficiei 3 meses com a plataforma dessa maneira. Pegando segurando as contas, enxugando as contas, peguei esses 1.200 e deixei ele ficar lá um mês. Quando chegou no mês seguinte, ele virou 2 e pouco. Aí eu peguei aqueles 1.200 de novo, segurei para poder controlar as contas, deixei os 2. Você ainda conseguiu ter esse benefício aí dos 3 meses. Eu entrei logo, eu botei $200, né, para estudar a plataforma.
Aí, quando veio essa promoção, eu não tirei, eu continuei fazendo a rentabilidade dele. Quando veio a promoção, eu coloquei valor sem ter benefício nenhum da plataforma. Ou seja, eu não tirei nem $50 Sim. dali de benefício. Foi só prejuízo, entre aspas, porque tem um rendimento lá, mas não chegou a se concretizar, não veio para sua mão. Exatamente. Eu investi 20 mil na plataforma, né? E perdi os 20 mil. Sim. Né? Então, assim, uma coisa que eu acho importante passar para vocês, entendi perfeitamente a situação. Lógico, cada um vai ter uma situação dentro da sua realidade financeira. Realidade, né? Mas, assim, duas coisas que a gente não consegue no processo. Primeiro, é gratuidade de justiça, que é isentar dessas custas processuais. A gente não consegue porque, pela natureza da causa. Eu sei que é difícil de ouvir isso, a gente sente até uma certa injustiça, eu também não concordo, mas é assim que o tribunal funciona. Quando você tem direito à gratuidade de justiça, para poder ingressar com o processo de forma gratuita, você tem que comprovar que você tem uma miserabilidade jurídica, ou seja, você é miserável. Se você tirar ali R$1 para poder pagar as custas, vai faltar para você. Só que a natureza da nossa causa, eu sei que vocês tomaram prejuízo, muita gente hoje está realmente muito apertado, mas a natureza da causa é de investimento. Você entende? Então, a maioria dos juízes, eles analisam o quê? Como você é um miserável se você é um investidor? É contraditório, entendeu? Então, eles simplesmente... Eu concordo que não é justo, porque cada um tem a sua situação fática, mas eles simplesmente não dão gratuidade. Simplesmente não dão. E ainda que dessem, na ação coletiva, teria que todo mundo ser beneficiário da gratuidade de justiça. Isso nunca vai ocorrer. Vai ter pessoas que vão ter uma condição financeira um pouco melhor, tem outras que realmente estão mais apertadas. Aí, nesse caso, talvez era melhor tentar uma ação individual. Mas aí a ação individual eu não consigo também fazer preço de honorários tão baixo assim, porque é uma ação muito complexa, que dá muito trabalho. Normalmente, esse tipo de ação individual, aqui no escritório, quando vem um cliente só e fala, doutor Wagner, eu quero esse processo, quero buscar meu dinheiro da plataforma, etc., a gente cobra R$ 2.500 de iniciais, mais 10% ao final. Porque, assim, a gente só faz essas ações coletivas com, no mínimo, 6 pessoas. Porque aí, R$500 de cada um já dá 3.000, passa de 2.500 e supre o nosso custo operacional. Porque para a gente poder fazer, desculpa, né, só para eu concluir. Então, para a gente poder criar um processo desse, porque a gente não só inicia o processo e depois abandona. A gente segue com o processo até conseguir a efetividade. Todas as instâncias, todos os recursos necessários. Então, isso tudo tem um custo operacional muito grande. Na verdade, é até acima o nosso custo operacional do que a gente cobra de vocês. Só que a gente também faz esse valor de honorários contando com o êxito no final, né? Então, a gente também trabalha com esse risco, mas a gente trabalha com um afinco imenso para, no final, a gente também conseguir os 10% lá ao final e conseguir a devolução do dinheiro de vocês e, efetivamente, ser remunerado também por isso, que para a gente, né, como profissionalmente falando, também é importante. Né? Me tira uma dúvida, Wagner. O Manuel, ele não pegou, ele já entrou depois que você explicou sobre os honorários. Sim. Aí vai ficar gravado, Manuel. Vou jogar o link lá no grupo depois da gravação. Eu creio que por esse link mesmo que a gente jogou, consiga ver a gravação, certo? Sim, consegue sim. Então, na verdade, que aí ele... eu coloco o link no Drive, no Google Drive, e depois coloco também no YouTube. Porque o Google Drive ele demora muito para poder você conseguir reproduzir, até porque o nosso vídeo vai ficar bem longo. Já tem 1 hora de reunião, né? Começou às 7, são 8 horas da noite. Então, assim, eu não consigo liberar esse link imediato. Mas eu acho que hoje à noite ainda eu consigo, tá? Aí, na pior das hipóteses, amanhã já vai estar disponível com certeza. Me tira uma dúvida. Eu fiz o meu boletim de ocorrência, meu marido não fez o dele, meu irmão também não. Sim. Eu citei o meu irmão e o meu marido no boletim de ocorrência. Há a possibilidade de você, o escritório, representar nós 3 em um ou não? Sim, com certeza há a possibilidade. O boletim de ocorrência, como eu disse, ele ajuda a subsidiar o processo, mas ele não é essencial. Então, por exemplo, eu não vou ingressar com a ação só se tiver o boletim de ocorrência. Então, se vocês 3 ajuizarem a ação dentro de um único processo, a gente consegue só com esse seu boletim de ocorrência. Eu já acho mais porque o Manuel, creio eu, que a situação dele lá é bem parecida com a minha aqui em casa.
Sim. Entrou o sogro e o pai dele para operar, né, fazer a arbitragem por ele, né, como indicação de V1 e V2 dele, né, Manuel? Creio eu que tenha sido a mesma situação aqui de casa. Por quê? O que acontece? Na plataforma, a gente teria que indicar, no decorrer de 90 dias, ao menos uma pessoa para a gente continuar ativo e conseguir sacar o nosso valor, né, e fazer a nossa arbitragem dentro da plataforma. Congelaria o valor. Senão congelaria o nosso valor que estava lá, os nossos bens. Entendi. Aqui em casa, eu não quis botar pessoas de fora por saber desse risco. Né? Eu coloquei meu marido por mim, com o meu valor, e o meu irmão com o valor dele. Né? Minha mãe já está me deixando louca por conta desse valor dele, né? Que ele tem 18 anos, acabou de fazer 18 anos, então, assim, eu não estou nem tão preocupada com o meu valor. Vou ser sincera com você. Do seu irmão, sim. É mais pelo do meu irmão, porque, apesar de que o dinheiro dele eu que dei para ele. Sim. Só que a minha mãe tá pau da vida porque eu dei, mas eu tirei de volta. Sim. Não tirou, né? Na verdade, né, foi um infortúnio, foi numa boa infelizmente. intenção. Foi numa boa intenção. Obviamente que se eu soubesse que ia acontecer isso, nem eu teria investido o alto valor que eu investi. É algo que não dá para a gente adivinhar. Não dá, infelizmente. Mas é isso. Eu vou disponibilizar lá para eles depois da gravação, né? Ótimo. Da reunião aqui. E a gente vai se falando. Eu vou ver quem vai querer entrar, né, para fazer, quem não vai ter interesse, que o valor é baixo. Eu vou ser sincera para você, tem muitas pessoas que vão querer sim, que tem um valor acima, até foi o que você explicou, quem tem R$700 realmente não compensa. Talvez não compense, sim. Entrar por conta dos honorários. Mas, para mim, é super válido, né? Tem pessoas Manuel, lá com muito mais dinheiro que eu. Sim, vou falar bem rapidamente o que você não pegou, mas só para não tornar repetitivo. Aqui no escritório, a gente cobra R$500 por pessoa, tá, para ingressar com a ação, mais 10% ao final. Esse é o valor, né, nessa ação coletiva aí, com no mínimo de 6 pessoas, que com certeza vai ter, até porque são muitas pessoas lesadas, como né, a Thalita já me explicou. Então, assim, esse valor é de custo operacional mesmo, que a gente vai tocar o processo até o final. E é um processo que provavelmente deve ser um pouco complexo, né? Espero que não seja demorado, mas pode ser. Então, existe também essa possibilidade. E a gente tem aqui um aplicativo que acompanha toda a movimentação processual, e a gente cadastra todos vocês. Então, a gente tem uma estrutura muito grande, né, para poder dar esse suporte para vocês, tanto de informação dos processos, tá, como de tramitação mesmo, diligência e etc. Então, a gente vai estar sempre em cima ali do processo para obter o êxito, mas é um processo complicado demais. Então, a gente tem esse valor aí inicial, mais 10% ao final, esse 10% só é pago quando efetivamente você tiver o seu dinheiro de volta. Então, se eu, porventura, na pior das hipóteses, que eu acredito que não vai acontecer, a gente não conseguir nada, não vai ser cobrado nada para você, além dos R$500 iniciais. Tá? Mas aí os 10% é quando a gente conseguir colocar a mão no dinheiro, vamos dizer assim, que é o nosso objetivo principal, o nosso objetivo final. Então, a gente faz dessa forma, Thalita, Manuel, vocês que estão aí desde o início. Eu vou encerrar a reunião, gero o link, disponibilizo para você, Thalita, você coloca lá nos grupos. Se as pessoas ficarem com outras dúvidas e até estiverem fazendo perguntas para você, você fala, Wagner, o pessoal viu o vídeo, e ficou com muita dúvida ainda. Vamos marcar uma outra reunião? Outras pessoas vão participar? Assim, se tiver dentro da minha disponibilidade aqui da agenda do escritório, tranquilo, eu faço. Hoje mesmo, eu normalmente costumo encerrar meu expediente às 6 horas da noite. Hoje eu me disponibilizei para fazer a reunião com vocês às 19. Então, assim, com a gente aqui, sendo português, claro, não tem tempo ruim. Se tiver que trabalhar aí até meia-noite, 1 hora da manhã, para poder, né, tentar resolver essa situação de vocês o mais rápido possível, a gente vai trabalhar, mas essas plataformas, como ela tem uma volatilidade muito grande, e às vezes a fraude ela já está até arquitetada, a gente fica até com medo, porque faz indicação, vamos dobrar o valor. Às vezes são situações para chamar mesmo, pegar o máximo de dinheiro possível e depois explodir. Né? Pelo menos tem esse risco, e a gente pode encarar isso como, né, realmente um chamariz, uma isca, né, para tentar pegar o máximo de pessoas possíveis e aplicar o golpe.
Então, quando tem esse tipo de postura, a gente tem que ser o mais rápido possível, que é bem provável que a plataforma já esteja arquitetando uma forma de sumir com o dinheiro de vocês, jogar em uma outra plataforma, ou, enfim, já tentar instituir o golpe em outro lugar do mundo. Então, a gente tem que sempre ser diligente, tentar trabalhar da forma mais rápida possível, porque senão fica mais difícil da gente ter um resultado útil lá no final. Então, eu tô com a carteira deles, do Blue Hands, vou te mandar o link. São Ótimo, duas manda carteiras. sim. Até então, eu acho que ainda é a carteira, né? Sim. Que a gente pega lá pela Binance, né? Na hora de fazer a transferência. Eu consegui chegar até a carteira do Blue Hands e tem, assim, uma das carteiras, são duas, pela TRC e pela RC20. Uhum. Uma das carteiras tem 2 bilhões de dólares. Sim. E outra tem 800 e pouco milhões. Até então, hoje de tarde, estava nesse... E ela está operando. Então, Sim. provavelmente, ela tenha outro... Eu não sei se é esse IQ Options que está aí rolando, não sei se é o QTIPS que acabou de chegar. Sim, sim. Outra denominação, mas pode ser ela mesma, plataforma. Né? Sim, sim. Eu até me inscrevi nesse QTIPS para eu acompanhar a interface, que, ótimo, por um acaso, é muito parecida sim. com a da Quantify. Sim, entendi. Se tiverem pegado o dinheiro dessa Quantify para poder investir nessa outra plataforma para os outros pagarem e depois dar outro golpe, lucrando mais uma vez com o nosso dinheiro. Exato. E costumam fazer isso, tá, Manuel? É uma situação que a gente acaba se deparando aqui reiteradamente. Então, é bom que também aqui no escritório a gente sabe como agir dessa forma, mas a gente também precisa de um vamos dizer assim, de uma ajuda de vocês, porque também se, né, essa documentação não for levantada, se realmente as pessoas não quiserem, né, assim, né, dar andamento no processo, não tem como eu fazer milagre. A realidade é essa. Tá? Mas, assim, eu agradeço a todos vocês. Pode falar, perdão. Uma última dúvida. A gente chegou eu cheguei à informação de que é R$500 do honorário e 10% no final na conclusão do processo. 10% de cada um do operador e R$500 de cada um. Por exemplo, aqui em casa, eu, meu pai e meu irmão investimos. Então, é R$500 meu, 500 do meu irmão, 500 do meu pai. Isso. Então, se tiver cada conta tiver na titularidade de cada um, infelizmente vai ter que ser. Por quê? Porque isso aí é a legitimidade processual. Por exemplo, eu não consigo pleitear em nome do Manuel o dinheiro de todo mundo, ainda que seja todo mundo da família, porque eram contas individuais, com titularidade de cada um. Então, o juiz vai olhar a documentação e vai falar, mas aqui tá, vamos supor que o seu pai seja, né, Fernando. Tá aqui que a conta é do Fernando, mas o Manuel está dizendo que é o investimento dele, não vou deferir. Então, meio que funciona assim. É a mesma coisa, vamos dar um exemplo bem chulo. É a mesma coisa que você tem uma conta de luz aí, que está no seu nome, e o seu pai querer ingressar com uma ação porque faltou luz. Ele não vai conseguir, porque a Light vai dizer, olha, ele não é nem meu cliente, mesmo que ele use, ele está dentro da sua casa, usando a luz, todo mundo mora aí. Mas a conta de luz é no seu nome, quem é o legítimo, consumidor legítimo, para poder se habilitar num processo, pleitear alguma coisa perante a Light, é você, entendeu? Então, basicamente, funciona dessa maneira. Ia ter que ter todo mundo que faz parte da operação no processo, a não ser que, por exemplo, a pessoa está lá só na plataforma, mas não tinha nada, não tinha dinheiro na conta dele. Estava tudo relacionado ao meu ID. Aí não precisa, entendeu? Aí eu posso fazer tudo em cima dessa pessoa. Agora, se tiver em contas diferentes, em investimentos diferentes, infelizmente, todas as pessoas vão ter que fazer parte para a gente poder respeitar a regra de legitimidade. Beleza, então, perfeito. Ficou show de bola. Eu agradeço a todos vocês aí, né, por terem me aturado até agora, né, a paciência e a confiança aí depositada, né? Eu vou gerar o link para quem não assistiu, vou disponibilizar para vocês e também não crio nenhuma objeção em fazer outras reuniões aí para a gente poder esclarecer demais dúvidas que surjam depois ou até no próprio grupo do pessoal. Mas a única coisa que eu peço é assim, se a dúvida surgir no grupo, principalmente você, Thalita, que está intermediando isso aí, se surgir uma dúvida no grupo
que você sabe, lembra, tem certeza que foi respondido na reunião, aí você pede para a pessoa assistir. Porque acontece muito isso. A gente coloca o link, aí a pessoa, tá, mas é quanto de honorários? Pô, falei 3 vezes na reunião. Não, No pode caso ficar aqui, o Manuel tranquilo. entrou depois, tudo bem, mas assim, falei 3 vezes na reunião quanto de honorários, a pessoa nem assistiu o vídeo e pergunta no grupo quanto que é. Então, eu falo, pessoal, assiste o vídeo e se realmente tem uma dúvida pertinente, Não, aí a eu gente cheguei vai... a anotar, né? eu cheguei a anotar algumas coisas, assim, Ótimo, que te eu achei agradeço. válido, que eu adianto seu lado aí também, pode ficar tranquilo. Beleza, beleza. Eu te agradeço. É porque eu sei como é que funciona esses grupos, que a gente tem muita ação em grupo aqui, entendeu? Tem ação com 29 autores, tem uma ação aqui com 50 autores, então eu também tenho grupos para poder ir passando informações das ações para esse grupo, né? E às vezes a pessoa, eu acabei de passar a informação, a pergunta, a pessoa vai e faz a mesma pergunta. Aí eu não gosto, lógico, são clientes ou potenciais clientes, né? São pessoas também que foram lesionadas, então eu não gosto de né, ser rude, mas às vezes a gente tem que ser direto, falar, pessoal, acabei de responder isso. Retorna um pouquinho ali e verifica, porque a informação já foi dada. Senão a gente fica, vira papagaio, fica repetindo a mesma coisa. Repetindo a mesma coisa. Exatamente. Mas tá bom, Wagner. Muito obrigada pela atenção. A gente vai fazendo contato pelo WhatsApp, tá bom? Perfeito. Eu vou juntando lá as dúvidas do pessoal lá e vou te passando, tá? Tá ótimo. Te agradeço mais uma vez. Tirar do seu horário de descanso aí para atender. Nada, que isso. Eu não estou descansando, não. Ultimamente eu estou igual médico, trabalhando 24 horas. Eu te entendo, porque eu estou nessa. Então, vamos junto, vamos em frente. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Boa noite, com Deus pessoal. também. Boa noite. Obrigado. Tchauzinho, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço.